pendular, que é muito interessante. Nós observamos no país inteiro, ou pelo menos nos estados nos quais alguma movimentação fruto de pressões populares ocorre num sentido positivo inicial, com algumas ações que poderiam redundar em, eventualmente, alguns ganhos do ponto de vista de democracia, justiça, etc., vemos esses ganhos, esses avanços sendo perdidos, sacrificados no ano subsequente no balcão das negociações eleitorais. Pensar a conexão entre política pública e ciclo eleitoral, eu acho que é relevante. É claro que uma solução aparentemente engenhosa pode significar, ao contrário, efeitos perversos muito mais graves. Por exemplo, a justaposição, a coincidência das eleições. Porque há uma série de outros efeitos negativos decorrentes dessa decisão, ainda que ela fosse extremamente positiva do ponto de vista desse enclave aí, dessa contradição. De toda maneira, eu acho que esse é um tema interessante. Os estudos relativos a políticas públicas dificilmente dialogam com os estudos eleitorais, com os estudos políticos de representação, etc. E esse cruzamento entre políticas públicas e política eleitoral entretanto, nuclear, decisivo, crucial para o entendimento a respeito das oscilações nas políticas substantivas brasileiras, e com muitos impactos importantes. Um tema que dificilmente é objeto também de um reconhecimento no campo das ciências sociais, um reconhecimento suficiente, e Werneck é exceção, e outros colegas e pesquisadores são exceção, o próprio SED significa, eu acho, uma resistência a essa negligência generalizada, é o tema da justiça e da desigualdade no acesso à justiça. Eu acho isso absolutamente crucial para que nós compreendamos as limitações da pública no Brasil e, enfim, os problemas mais graves que nós enfrentamos. Quando eu me refiro à desigualdade no acesso à justiça, eu estou pensando desde a abordagem policial, na ponta, com os seus crivos seletivos, os seus focos, as suas formas de apropriação da legalidade em benefício de algum determinado tipo de criminalização de segmentos sociais, etc. Enfim, estou pensando na ponta, nessa dinâmica seletiva que nós conhecemos no cotidiano, desde a abordagem policial até a prolatação das sentenças no judiciário e depois a sua execução no sistema penitenciário. Os dados brasileiros são muito impressionantes, né? De 1995 para 2009, agora são 96 para 2009, 13 anos de 150 mil presos para 471 mil presos. São Paulo campeão do encarceramento. O processo, a velocidade de crescimento da taxa de encarceramento no Brasil não tem símile. Nós sabemos que os países que mais encarceram são os Estados Unidos, China, etc. O Brasil não está entre os campeões do encarceramento, mas o aumento da taxa de encarceramento brasileira é superior, e de modo que o desenho, a tendência aponta para um quadro tão grave quanto o americano, pelo menos, né? Nós não temos discutido as implicações dessa política de encarceramento e, sobretudo, não temos discutido suficientemente o óbvio. Quer dizer, há algumas questões para nós que são tão evidentes, participam das manchetes da mídia todos os dias e frequentam as conversas marginais, cotidianas, mas não ingressam para valer na pauta política do país. Por exemplo, a questão penitenciária ou a questão de segurança pública, etc. Nós já temos 500 mil de brasileiros submetidos a torturas cotidianas. É a melhor forma de descrever esse processo, eu não conheço outra. Quer dizer, além da sentença que está sendo executada, há uma sobre-sentença, o excedente sentença, que se dá sob a forma de condições subhumanas que são impostas aos apenados. Isso significando, por exemplo, condenação à tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis e outros processos também mentais, psicológicos devastadores que estão em curso ao nosso lado. E esse tema, ainda que seja, eu repito, muito visível e permanente, não ingressa na agenda
política, é interessante como isso se dá nem na agenda governamental para valer. Há até CPIs, né, no Congresso Nacional, etc., e elas nunca redundam, de fato, o CNJ tem feito um trabalho muito importante nessa matéria, também não redunda uma intervenção maior. E uma outra, a sua justiça, vejam, do ponto de vista antropológico, me parece muito elementar o seguinte: a relação que o cidadão brasileiro, a cidadã brasileira tem com isso que se chama Estado, se dá por uma mediação em cada esquina, o policial uniformizado. O sujeito não tem relação com direitos ou ministros, nem aparelhos institucionais, nem políticas substantivas, nem teorias, nem formulações normativas. O sujeito, o cidadã, tem relação com um operador que representa, até pelo uniforme, a instituição Estado. E essa relação, sendo de humilhação, de brutalidade, de desrespeito absoluto, e essa ação tendo consequências muito graves do ponto de vista do cotidiano de segmentos importantes da população, é evidente que todas as condições de legitimidade do Estado e das instituições jurídicas do país estão em risco. A rejeição, digamos, o cinismo, a repugnância que segmentos importantes da população manifestam por formas institucionais, por discursos oficiais e pelo Estado, etc., enquanto representante dessas práticas, traduz muito bem essa experiência diária com uma instituição que, sendo íntima, os trata como inimigos. Os dados, eu sempre os trago, e nós já conversamos sobre isso aqui, mas acho importante reiterá-los, os dados nacionais são muito impressionantes. Não há dados nacionais consolidados, os dados consolidados dizem respeito a Rio, São Paulo, e eles já são suficientemente graves. No Rio de Janeiro, até é curioso, porque o Human Rights Watch esteve no Brasil. Os dados são conhecidos, nós já os publicamos, eu digo nós, os colegas da área, pesquisadores, já os publicamos, já os comentamos, já nos pronunciamos sobre eles reiteradamente, mas parece uma novidade e é necessário que, então, um agente externo dotado de alguma credibilidade se pronuncie a esse respeito para merecer alguma atenção. Isso provavelmente depois é processado na rotina e acaba sendo assimilado e naturalizado, e, mais uma vez, isso tampouco produz efeitos, mas, de qualquer forma, são informações mais do que conhecidas. De 2003 a 2008, no Rio de Janeiro, só no Rio de Janeiro, 6.806 pessoas foram mortas pelas polícias. 6.806 pessoas, né? E supostamente em confrontos, etc. De 2003 a 2008, inclusive, 6.806, mais de 1.000 por ano. Supostamente em confrontos, mas os dados de pesquisa, que são parcos, insuficientes, mas são eloquentes por outro lado, nos dizem que cerca de 60% a 65% dizem respeito a execuções. Quem são os executados? São pobres e negros, moradores de favela e periferia. Sistematicamente, não há uma exceção. Não há uma exceção. É impressionante, né? Impressionante, não só o fato, isso situa as polícias do Rio como as mais violentas do mundo, entre aquelas que prestam informações, evidentemente. São informações subestimadas, mas situam as polícias do Rio como as mais violentas do ponto de vista da brutalidade letal do mundo. O extraordinário é que nós possamos conviver com isso, mais ou menos resignadamente, ao longo de muitos anos, como se isso fosse, repito, parte da paisagem. Nós somos assim, o Rio de Janeiro tem essa peculiaridade, não é? Os acidentes geográficos, a beleza, etc., e tem essa característica, essa capacidade que nós desenvolvemos como sociedade de conviver, e com o que contraria, não é, supostamente, as nossas referências axiológicas, e inclusive as nossas instituições, porque isso é anticonstitucional, etc., a nossa capacidade é impressionante. E é, para mim, um grande enigma sociológico, antropológico e político. Como é que nós podemos entender esse convívio pacífico da sociedade? Claro que há manifestações, mas elas são locais, são muito objeto de intervenções de militantes, etc. Não é por falta de informação. Quer dizer, uma leitura tradicional
da ciência política econométrica ou metodólatra, etc., nos levaria a um impasse. Né? Informa e obterás algum tipo de posicionamento. Todo mundo é absolutamente informado disso. Não há novidade aí. No entanto, nós não fomos capazes de politizar essa questão. Quando a politizamos, o fazemos numa clave sectária, isso serve a grupos que estão no gueto e que, com essas bandeiras, ainda se limitam mais e mais a essa circunscrição tão modesta, não é?